Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita, mercado editorial e analisando a cultura pop sob o olhar de um escritor. Hoje eu vou falar do livro Fios de Prata, Reconstruindo o Sandman, do Rafael Dracon. É um livro que ele já tem um tempinho já, o autógrafo dele é de 2015. Eu lembro que nessa época aqui eu dei uma, não uma stalkeada, uma perseguida, mas eu tava realmente, quando eu li esse livro, eu tava nesse meu caminho, nessa minha trajetória de me tornar um escritor, né, de escrever meu livro e publicar meu livro. E uma das coisas que eu fiz foi investigar, pesquisar, estudar, conhecer, compreender autores nacionais de sucesso. E nesse período o Dracon estava fazendo muito evento, ele estava investindo muito assim em ter um contato com o público. Ele e a esposa dele, a Carolina Munhoz, estavam... Tudo que era evento, eles estavam presentes, tá? Eles promoviam eventos e compareciam a eventos. E todos que eu pude ir, eu apareci. Então teve evento, uma livraria pequenininha, lá no Leblon, eu fui, sabe? Teve um evento que eu nem sabia o que era, eu fui. Quando eu fui ver, era evento de criança, um monte de criancinha Foi na biblioteca lá na Ilha do Governador, sabe? E eu lá junto, né? Eu de adulto só no meio, praticamente. Tinha, lógico, né? Mais gente também, mas eu era um dos poucos adultos nesse evento. Então o Dracon tava nesse percurso dele de... na época ele tava começando o contrato dele com a Roku, ele e a Carolina Munhoz, então ele tava fazendo muito evento, e eu tava, assim, realmente pesquisando todos os autores que eu gosto, que eu admiro. Rafael Dracon, Eduardo Spor, Leonel Caldela, André Bianco, etc. Então, não sei se ele me achou meio esquisitão, meio tipo, caraca, esse cara tá me perseguindo, não sei, né? Mas eu vi que eu tinha muito que aprender com ele, então eu realmente estava lá, fazer questão de todo o momento que eu tinha para bater um papo com ele, aprender com ele, eu estava lá presente, né? E foi nessa época que eu li esse livro aqui, eu adorei esse livro, e tanto, né, que se naquela época eu estava estudando, analisando, conhecendo, compreendendo o sucesso dos autores do Brasil, hoje como autor publicado, eu continuo nessa jornada, só que agora procurando também compreender os livros que fazem sucesso aqui no Brasil, tá? Então, nessa minha jornada, você já deve ter visto aqui no canal, tem vários vídeos analisando várias obras. Hoje é o dia de falar dos Fios de Prata, Fios de Prata, né? Fios de Prata, Reconstruindo Sandman. Vão ser 4 tópicos aqui, que eu acredito que são o que torna esse livro aqui tão poderoso, esse livro tão incrível, tá? O primeiro dele é o herói brasileiro, né? O herói, que é o Alejo, até botei aqui a blusa em homenagem. O Alejo, na verdade, o nome dele é Micael Santiago, é o novo astro do futebol do mundo, tá? É um brasileiro que é tido como o melhor jogador do mundo, está sendo contratado aí para um time europeu, mas enfim, e ele acaba entrando nessa jornada fantástica, né, nessa batalha cósmica que rola nesse livro, mas a princípio ele é o maior sonhador do mundo, né, que é o brasileiro que conseguiu alcançar esse status que muitos brasileiros sonham. Se você nunca teve esse sonho, você vê pessoas com esse sonho ao seu redor o tempo todo, tá? Tempos em tempos, nós temos alguns brasileiros que, de fato, ou alcançam, ou chegam perto de alcançar esse status, né? A gente teve Pelé, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, temos agora o Neymar, né? Então, assim, são figuras que a gente acaba vendo, né, o tempo todo no Brasil. E o Micael Santiago, o Alejo, ele, cara, é um herói brasileiro autêntico, tá? Tem outro vídeo aqui no canal sobre o Alejo, eu gravei ele agora, né? Eu gravei um vídeo, estou gravando o outro, não sei qual que eu vou publicar antes, mas possivelmente a hora que você assistir esse vídeo já tem uma análise aprofundada do Alejo, do Micael Santiago, que é um vídeo falando só dele, né? E acho que é o vídeo ideal para você conhecer esse herói aqui. Mas basicamente o Dracon consegue criar um herói brasileiro autêntico que todo brasileiro que lê, brasileiro ou brasileira que lê, se você não se projeta nesse herói, você reconhece esse herói, tá? E esse elemento de projeção ou reconhecimento funciona muito, tá? Todos nós, de alguma forma, nos projetamos
nos heróis que a gente gosta, ou reconhecemos esses heróis que a gente gosta, sabe? Muita gente, assim, que lê Harry Potter sonha em ir pra Hogwarts, né? Quem lê Senhor dos Anéis sonha em ir, tem uma aventura épica, numa terra épica, né? Então, e o Dracon consegue conduzir o leitor e a leitora dentro do livro através do herói brasileiro autêntico, tá? Que todo mundo consegue realmente enxergar com clareza, assim, no nível palpável, tá? Esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito poderoso nesse livro aqui. E o segundo ponto, que também tá, que é inerente não só em qualquer brasileiro, mas também em qualquer pessoa que lê esse livro, não sei se ele foi publicado lá fora, mas qualquer um que lê esse livro vai conseguir vai também conseguir identificar, é que o livro fala do sonhar, tá? É um tema central desse livro, o mundo dos sonhos, as entidades dos sonhos, né? Os deuses do sonhar, né? Os deuses mitológicos, né? E toda essa questão que o Dracon ele sempre fala dessas outras dimensões, né? Ele já falou de uma outra forma, de outras dimensões nos Dragões de Éter, ele fala também no Cemitério de Dragões, é uma abordagem comum para o Dracon, e nesse livro ele foca no sonhar, nos sonhos, né? Tanto que o herói, o Alejo, ele tá tendo sonhos lúcidos, e sonhos cada vez mais lúcidos, né? Então, o começo da jornada dele é realmente essa busca de autocompreensão para entender o que está acontecendo com ele, que tem esses sonhos, né? Só que ele busca a medicina, ele vai no médico, né? Para entender o que está acontecendo comigo, né? Mas o livro acaba ao longo, sim, do começo ao fim, tá? O livro trata em diversos níveis, em diversas perspectivas sobre o sonhar. E assim, eu conheci pessoas que dizem que não sonham, né? Eu acho improvável que ninguém nunca tenha sonhado na vida, tá? Mas esse ponto, tem o sonho literal, que a gente dorme e sonha, e tem também o sonho da gente ter uma esperança, da gente querer ser algo, querer ser mais, né? O livro também fala sobre isso, sobre os sonhos que nós construímos, que nós buscamos, sabe? E todos nós ou sonhamos ou buscamos alcançar nossos sonhos, né? Então, quando o Dracon fala do sonhar, ele consegue também tocar a gente no nível, assim, é uma aventura épica, tá? É uma aventura, é uma jornada do herói também, sabe? É uma aventura, assim, divertida de ler, mas também tem, assim, camadas de interpretação e camadas de filosofia, de poesia, sabe? Ao falar de algo em comum, abordar um tema em comum que todos nós não só conhecemos, mas que nós experimentamos, né? Ele consegue ser intrínseco nesse ponto, sabe? Isso torna esse livro tão poderoso, tão interessante, né? E todo mundo que lê, né, tem mais chances de se identificar com esse livro, principalmente com esses dois pontos iniciais, né? Esse herói brasileiro autêntico e essa abordagem do sonhar. São os dois níveis, é o nível micro e o macro, né? O herói, que é o nível micro, aquele cara que você acompanha a jornada dele pessoal, né, na história, e o nível macro, que é a guerra cósmica que está se desenrolando sem que ele compreenda num primeiro momento, e que na verdade ele é uma peça nesse tabuleiro épico. Então esses dois níveis, o Dracon consegue tocar o leitor através desses dois níveis, tá? O terceiro ponto é que o Dracon ele sempre usa, nesse livro ele também usa vários easter eggs, que são ovos de Páscoa, né? Que são cenas que ele se inspira ou ele emula, né? Que ele homenageia, que vem da cultura pop nesse livro aqui. As cenas mais nítidas pra mim que ele usa, né, de cultura pop, primeiro, quer dizer, né, eu vou citar aqui 4 elementos de easter eggs que ele usa. O primeiro chega nem a ser um easter egg, é uma homenagem mesmo, que é Alejo, né? Esse herói, o Miquel Santiago, ele é tão bom de bola, ele é tão bom jogador, que comparam ele a um jogador fictício de videogame, que era muito bom no videogame, né? Que é o Alejo. Então esse é o apelido que ele tem no mundo, para os fãs, como ele é conhecido popularmente, né? Então isso é uma homenagem ao videogame, ele usa esse elemento que muitos brasileiros conhecem, né? Eu, Bernardo, mesmo não sendo fã de futebol, nem de jogos de futebol, eu conheci o Alejo, eu joguei com o Alejo em algum momento, especificamente no International Superstar Soccer do Nintendo 64, mas tudo bem. Um momento que eu amei, que meu Deus, eu amei a cena, é uma cena de ópera no mundo é o lado feérico do sonhar, né? É o lado mais fantástico, né? Que o Dracon ele se baseia em mitologia grega para criar essa cosmologia.
e tem o lado mais fantástico, né, dos sonhos mais realmente feéricos. E tem uma cena de uma ópera que ele tirou do jogo Final Fantasy VI. E quando eu li isso, minha cabeça explodiu, porque eu amo esse jogo, é um dos meus jogos favoritos. Então, se você não conhece o jogo, é uma cena assim muito poética, muito irada, tá? Muito artística. E se você conhece, então, seus miolos explodem, sabe? Então ali tá um easter egg que é pros fãs nerdões de RPG, né? Como eu. E nerds de gamers também, como eu, né? Enfim. Outra cena é na batalha final, que eu não quero dar spoiler aqui, mas rola a batalha... Eu não vou dar spoiler não, tá? Mas a batalha final faz homenagem a um outro jogo, que é o Chrono Trigger, que também é um jogo fantástico da época do Final Fantasy VI também. Então não vou falar mais do que isso pra não ficar dando também, entregando a cena pra quem não leu, né? Mas a batalha final faz homenagem ao Chrono Trigger. Eu lembro, inclusive, que eu tava no evento do Dracon, foi no shopping do Leblon esse. Tem aquele auditório ali, né? E nesse evento foi de nerd mesmo, band nerd. Todos nós fãs do Dracon, né? E ele tava falando, né, das cenas que ele usa, que ele se inspira, né, em filmes, em jogos, em livros, pra ele se inspirar pra criar cenas no livro dele. Aí quando ele começou a falar dessa cena, eu lá no fundo, Chrono Trigger. Aí ele me olhou, né, tipo, caraca, esse cara aí... Ou ele pensou, ou esse cara realmente é muito forte, ou esse cara é muito nerd, ou o nerd é muito forte. Não sei o que ele pensou, mas o olhar dele pra mim, tipo, ele me reconheceu, né, que eu tava atrás dele nessa época. Eu tava atrás dele como fã também, e como também, como eu falei, né, pra conhecer mais a trajetória dele, compreender o sucesso dele também, pra também buscar o meu sucesso, né. Mas quando eu falei Chrono Trigger, né, ele, caramba, esse cara aí, né, sabe das coisas. Ou não sei o que ele pensou, mas ele melhorou. Isso que importa. Blá, 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 blá. E outra cena assim que aí, mano, todo mundo vai de alguma forma se identificar, é que tem a cena que, justamente por falar de sonhos e por ter uma questão de um exército de sonhadores na história, né, cada sonhador acaba se projetando de forma diferente, né. E aí o Dracon ele descreve fazendo 1000 referências à cultura pop, a Harry Potter, a Marvel, a videogame, a RPG, e etc. Então, a cena assim, que eu achei essa cena mega épica, né? Que são realmente sonhadores do mundo todo. É lógico, né? Ele aborda culturas diferentes, ele aborda magéticas diferentes, mas ele também aborda a cultura pop nessa cena. E de fato, né? Cá entre nós, se nós nerdões fôssemos... o que me lembra, inclusive, sabe o quê? Jogador número 1, tá? Que no jogador número 1, cada um cria o seu próprio avatar, e alguns criam avatares mais sci-fi, mais fantasia medieval. Alguns homenageiam, né, uma franquia que eles amam através daquele universo, né, do jogador número 1. Então, sabe, pensa naquela cena. Até eu não li o livro, não. Eu não li o livro, eu vi o filme. Mas no filme tem aquela batalha final que une ali os jogadores, né, do mundo todo. E você vê, né, eles botam ali 300.000 easter eggs naquele exército de jogadores, cada um deles que criou o próprio avatar. Através do jogo. É mais ou menos isso que rola, mas em vez de ser um jogo de realidade virtual, é literalmente o mundo dos sonhos. Então, tanto quanto, né, nós, quando vamos criar um avatar em rede social, em jogo, etc., a gente acaba criando algo próximo do que a gente se projeta, né, e quanto mais liberdade a gente tem, mais variedade a gente encontra. Isso acontece no nível literal nesse livro aqui, por causa dessa temática de sonhar. Então, e uma das ferramentas que o Dracon usa é o easter egg para criar essas cenas. Blá, 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 blá. Quarto ponto desse livro aqui é como que o Dracon utiliza a boa, velha e clássica Jornada do Herói nesse livro aqui. Eu não sou um grande fã da Jornada do Herói, tá? Eu recomendo que você até estude, até compreenda a Jornada do Herói, mas que não se apegue a ela, tá? Mas nós temos grandes livros que usam a Jornada do Herói. O Spor usa, o Caldela usa, o Solano usa e o Dracon usa, sabe? Então, assim, também, se nós temos tantos autores com livros tão famosos que usam essa ferramenta, a gente precisa, no mínimo, compreender ela, sabe? E o Dracon sabe recriar a Jornada do Herói nesse livro aqui, tá? Mas esse que é o ponto, né? A Jornada do Herói, por si só, ela pode parecer um pouco repetitiva, né? Mas quando o
Dracon, pega esse esqueleto, né, esse conceito, esse mapa narrativo que é Jornada do Herói, e acrescenta todos esses elementos que ninguém tinha pensado em usar antes, sabe? Ninguém tinha pensado em criar um herói de um livro fantástico que é um jogador de futebol brasileiro, sabe? Que é o número 1 do futebol no mundo atualmente, sabe? Ninguém tinha usado isso, ninguém tinha criado esse herói tão autêntico, tão singular, sabe? Ninguém tinha abordado o mundo do sonhar como o Dracon abordou nesse mundo aqui. Então o Dracon, ele cria 1000 elementos, ele usa 1000 elementos muito autênticos, muito singulares, que realmente ninguém tinha pensado em usar antes, da forma como ele usou, tá? E justamente para a gente seguir essa jornada de maneira compreensível, de maneira também intuitiva, e que a gente também consiga acompanhar, né? E aproveitar toda essa saga, toda essa narrativa irada. Ele usa a estrutura da Jornada do Herói, ele sabe usar a estrutura da Jornada do Herói. Então, isso aqui é um bom uso da Jornada do Herói. Tá? Tem muitos livros que fazem mau uso da Jornada do Herói, tá? Muitos livros que fazem mau uso, que vão usar justamente por não compreender como se narra uma história, acaba usando para se guiar. Mas, mano, é por isso que eu também sou grande fã da Jornada do Herói. Ela não serve de nada se você não for um bom escritor, se você não tiver criatividade, se você não souber usar a sua criatividade, se você não souber usar as suas inspirações, se você não souber escrever uma frase prazerosa de ler, sabe? Então a Jornada do Herói, ela não salva uma história ruim, uma escrita ruim, tá? Mas ela com certeza é muito útil e ela tem vários casos em que ela é muito bem usada. E bons exemplos da Jornada do Herói sendo bem usada, eu diria assim, no Brasil, os maiores exemplos que eu apontaria, tá? Os maiores exemplos seriam a Tetralogia Angélica, do Spor, a Lenda de Rulfgangor, do Caldela e Fios de Prata, do Dracon, tá? São grandes exemplos assim, que eu acho que realmente souberam usar de maneira tão interessante, de maneira tão inventiva, tá? Então, se você quer conhecer uma boa Jornada do Herói, esse livro aqui, com certeza, eu diria que é um dos livros assim, fundamentais, tá? Em nível de literatura fantástica nacional, que usa... em nível de literatura fantástica nacional, esse livro aqui não é um livro gigante, é um livro de 300 e poucas páginas, tá? Então é um livro que você consegue ler ele com facilidade. É um livro muito assim, fácil de você degustar, sabe? De você experimentar. Você começa a ler e você embarca assim... É difícil parar de ler, né? Que é uma história muito fluida, a narrativa é muito fluida e ela é muito interessante, ela é muito divertida. Por causa desses pontos todos que eu falei, principalmente aqui, tá? Então, por hoje é isso. Você já entendeu a essência, né? Esse que é o ponto que eu vejo no Dracon. Ele sabe dialogar com a essência do imaginário, sabe? Com a essência da nossa imaginação, com a essência dos nossos sonhos. E Fios de Prata, Reconstruindo o Cinema, é um dos grandes exemplos de como o Dracon faz isso. Se você gostou do conteúdo, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Estamos no desafio 306 dias de escrita, de mercado editorial, cultura pop e escrita criativa todo dia de 2020. Então, até amanhã.